E aí pessoal, tudo bom? Eu vou falar com vocês nesse vídeo sobre alguns dos maiores perrengues que eu já passei com relação às doenças autoimunes, tá? Ah, e se você tem alergias, se você tem a superativação dos mastócitos, né, que é considerado uma síndrome, né, uma síndrome da ativação dos mastócitos, tá? Que as pessoas têm muita alergia, né? Não conseguem tolerar mofo, fungos e etc. Fica comigo aqui até o final que eu vou compartilhar com vocês algumas coisas, né? E como aqueles que têm doenças autoimunes sofrem com todos esses problemas, tá bom? Então vamos lá comigo que eu vou compartilhar com vocês a minha experiência pessoal, tá? Antes de continuarmos, pessoal, eu lhe peço que se inscreva aqui embaixo no canal agora mesmo. Nós temos vários vídeos onde nós falamos sobre as doenças autoimunes, sobre os alimentos que pioram as doenças autoimunes, bem como nós falamos sobre as dietas para aqueles que têm doenças autoimunes, tá bom? Então se inscreva no canal aqui embaixo, mesmo aqui vai ter o nome inscrever-se, tá? E aí você toca se inscrever, ativa o sininho, ok? E vamos em frente para vocês não perder nenhum dos vídeos do nosso conteúdo, tá? Então, pessoal, vamos lá. Algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo contando como é que eu consegui me livrar, né? Como é que eu consegui superar o mofo da minha última viagem, né? Eu fiz um vídeo aqui recente onde eu compartilhei com vocês algumas dificuldades que eu tive, né, muito grandes, onde eu fui para uma casa onde que tinha vários mofos e tal, e eu tenho muita alergia, né? Eu tenho a superativação, né? A síndrome da ativação dos mastócitos, né? Onde nós ficamos muito alérgicos, muito sensíveis a uma série de coisas, tá? Então aí me pediram para mim falar qual que é que eu fiz. Deixa eu contar só esse episódio, pessoal. Então fica comigo aqui até o final que eu vou contar esse episódio e vou contar outras que vocês vão se identificar, provavelmente, tá? Então vamos lá. Nessa última viagem, pessoal, o que é que eu fiz? Primeiro, quando eu vi que tinha muito mofo lá nesse lugar que eu fui, pessoal, eu fiquei quase doido, né? Mas aí, quando eu chego no quarto, que eu olho para as paredes, né? As primeiras coisas que eu olho quando eu chego em uma casa é as paredes, o telhado, né? Antigamente, quando eu não tinha distúrbio autoimune, né? Eu não tinha esses sintomas, né, de alergias e etc. Eu ficava em casas que às vezes tinha mofo e tal e eu não sentia nada, né? Mas depois que eu fui desenvolvendo autoimunidade e alergias e etc., fiquei muito sensível, pessoal, a fungos, micotoxinas e etc., dentre outras coisas, tá? Então, pessoal, o que acontece? Nessa casa que eu fiquei, eu tive que dormir de cabeça e tudo, pessoal, coberto e tal. Eu digo, eu vou ter que escapar aqui, né? Aí quando eu olho no banheiro lá da casa, que eu vejo os mofos lá, aí eu não escovei os dentes, nem tomei banho lá, exatamente por conta disso. Por quê? Quem tem doença autoimune, quem tem uma super ativação dos mastócitos, né? É muito sensível, né? Quando tem contato com mofo, com infiltrações e etc., seu corpo já responde com vários sintomas, né? O corpo de cada um responde de uma forma, né? Tem pessoas que têm enxaqueca, dor de cabeça, falta de ar, formigamento, tremores. Eu tenho uma série de sintomas, pessoal. Me dá asma se eu continuar me expondo, me dá muita coceira, me dá dor de cabeça, meus músculos, né, minha carne, eu já percebi, meu corpo fica pulando, assim, fica tremendo, tá? Então, pessoal, nessa última viagem que eu fiz foi basicamente isso. Eu tive que não usar o banheiro por conta do mofo. Eu tive que passar nos corredores lá da casa que tinha mofo, assim. Uma pessoa normal não sente nada, acha que é coisa da sua cabeça, entendeu? Mas quem tem doença autoimune, quem tá com essa superativação dos mastócitos e tá com essa super alergia, digamos assim, sofre demais, pessoal. É horrível, horrível. Sem falar o fator mental, a cognição, né? Afeta o cérebro, né? O cérebro é um dos principal órgão que é afetado por esses distúrbios alérgicos e autoimunes, tá?
Então eu tive que sobreviver, pessoal. Imagine você comer num lugar que tem mofo, que tem micotoxinas. Imagina você dormir em um lugar assim, de fato é sobreviver, tá? Mas eu quero contar para vocês aqui um período que eu tive do ano passado para esse, que eu tava, os sintomas estavam começando a aparecer de alergia a mofo e eu não sabia, pessoal. Eu não sabia. E aí eu me mudei um período para uma casa. Eu estava morando sozinho nessa época. E aí, quando eu não sabia que mofo causava doenças, eu não sabia que o mofo, né, esses fungos está relacionado com autoimunidade, com doenças autoimunes. E aí, pessoal, eu me mudei e cada vez mais mal, doente sempre, dor de cabeça, cansaço, dores, linfonodos aumentados pelo corpo, e por aí, né? São os sintomas clássicos das doenças autoimunes, um sinalizador de que nosso corpo está mal, está doente. E aí, pessoal, eu sei que quando eu comecei a descobrir, pessoal, foi um perrengue daqueles. Eu tinha me mudado, eu tinha reformado a casa que eu ia ficar, eu tinha pintado a cozinha, telhado, tinha feito um monte de coisa para ver se eu ficava nessa casa, minhas coisas estavam lá. Quando eu comecei a descobrir, pessoal, que estava me prejudicando, foi horrível, entendeu? Que eu tive que dormir em outra casa e ficar num lugar em outro e tal, foi realmente muito sofrimento. A maioria das vezes eu passava o dia nessa casa do lado de fora, pessoal. E aí eu dormia em outra casa, né, que é a casa da minha avó lá no sítio e tal. Então, pessoal, é bem complicado. Há outros episódios que tive muito ruim com relação a mofo, foi na nossa igreja aqui no sertão. E veja, eu sempre estudando, mas sempre com sintomas e não sabia, né? Quando as coisas começaram a se encaixar, a gente estava num culto aqui num trabalho que a gente faz aqui no sertão, e aí a última vez que eu fui, pessoal, eu tive uma crise de asma muito grande. Eu fiquei do lado de fora, né? E foi aquele trem, né? Por isso que eu nunca mais fui para lá, para esse lugar, por conta do mofo, porque eu já percebi, né, que o mofo, as infiltrações, aquelas manchinhas que fica, vamos lá, tem telhado que é PVC, tem telhado que é gesso, né? Mas tem telhado que é caibo, né? Que é madeira, né? É ripa, né? E até a telha ali, né? E geralmente esse telhado é o que mais prejudica para quem tem alergia à autoimunidade, pessoal, tá? E às vezes você tem sintomas e acha que aquilo é besteira, acha que aquilo é coisa da sua cabeça, mas não é. É o seu corpo tentando proteger você, né? Ele chegou a um estado de cansaço, de inflamação tão grande que ele começa a atacar esse mesmo, né? Ele está tão perdido no nosso corpo devido a várias coisas, dieta ruim, a desbiose, problemas dentários e etc, estresse e etc, muitas são as causas que nosso corpo não aguenta, pessoal, e ele começa a atacar nós mesmos, entende? Então, de fato, passa muito perrengue, pessoal, quem tem esses problemas, muito perrengue, não é brincadeira, não. Eu estava estudando sobre a doutora Amy Maias, que é uma médica da medicina funcional, e ela falando que já ouviu relatos de várias pessoas que tiveram que dormir na chuva, dormir fora de casa, devido aos mofos, às micotoxinas que estão na sua casa. De repente, sua casa foi infiltrada por fungo, por mofo, e a maioria das pessoas que não tem genes e não tem doença relacionada a essas substâncias, elas não sentem nada, e você que tem, você fica sofrendo, é um perrengue danado, pessoal. Então não é brincadeira. Então, eu acho que os maiores perrengues de quem tem doença autoimune é exatamente esse, é dieta, né? Eu já tive muito problema com relação à dieta, né? Pessoas que ficam zombando de você porque você não come glúten, porque você não come isso, não come aquilo. Você desenvolveu várias alergias e intolerâncias alimentares. E as pessoas que não entendem ficam falando um monte de coisa que nunca estudou, nunca parou para pensar e fica só falando um monte de bobagem, entendeu? Então isso também gera um impacto muito grande na nossa mente, no nosso psicológico, né? Então, se você está assistindo esse vídeo, tem doença autoimune e tem intolerância, alergia alimentar, tem fibromialgia, enxaqueca, eu sei o sofrimento que você passa, pessoal. Então eu quero deixar um recado para vocês aqui, tá?
O recado que eu quero deixar para vocês, pessoal, é que não deem ouvido às pessoas que falam isso, tá? Pare de dar ouvido a pessoas que dão opinião sem saber o que estão falando. O ser humano ele tem essa capacidade de estar falando coisas que ele não está preparado para falar, né? Ele não tem instrução para falar o que está falando e fica enchendo a boca para falar. Tem pessoas que têm problemas de saúde, têm doença autoimune, têm alergias e tal, tá sofrendo muito. E aí vem pessoas só dizer que é coisa da cabeça, que é psicológico, pessoal. É lamentável, né? Mas eu também digo a vocês que estejam preparados para perdoar, tá? Lembre-se daquilo que Jesus disse, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então vamos também tomar cuidado para não guardar rancor. Eu sei como é difícil você ter problemas de saúde e ter que ficar ouvindo críticas, palavras sem sentido, tá ouvindo, não ter o apoio que deveria ter, né? Então eu sei que é bem desgastante, pessoal, é difícil, né? Por isso que eu convido vocês a de fato buscar o apoio maior de vocês em Deus, tá? E em segundo plano, vocês buscar o apoio de vocês em pessoas que realmente querem o bem de vocês e se importam, né? E querem ajudar vocês, entendeu? Você não precisa estar chalerando ou sendo chalerado, né, digamos assim, por outras pessoas. Não estou falando para você se intrigar, não estou falando para você odiar, não. Mas é simplesmente, às vezes, você limitar os laços, né? Caso contrário, você vai continuar se alimentando de relacionamentos tóxicos, que para quem já tem doença autoimune é terrível, ok? Então, os perrengues de quem tem doença autoimune são vários, né? Desde perrengues com familiares, desde perrengues com amigos, desde perrengues no trabalho, na escola e etc. Eu já tenho muita coisa para falar aqui, tá? E realmente fica aquela sensação de ovelha negra, né? Você fica, caraca, eu pareço uma ovelha negra. Todo mundo faz aquilo e eu não posso fazer. Todo mundo come aquilo e eu não posso comer. Todo mundo entra naquele ambiente e eu não posso entrar, né? Então, de fato, é complexo, é difícil, pessoal. Eu sei que se você está me assistindo é porque você tem esse problema ou conhece alguém que tem, tá? Então, de fato, eu oro por você e peço que Deus lhe dê força. Se você tem lúpus, se você tem doença celíaca, se você tem fibromialgia, se você tem a doença autoimune que você tiver, a esclerose múltipla, a esclerodermia, seja qual for, pessoal, eu sei que não é fácil, é difícil, né? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é um espírito de consolo, de consolação, tá? Então que o Espírito Santo possa trazer consolo a cada um de vocês, força para viver um dia de cada vez, buscando cada vez conhecer mais sobre as doenças e melhorar a qualidade de vida, mas ao mesmo tempo entender que vocês precisam, todo ser humano, até mesmo aqueles que não têm doença autoimune, né? Até mesmo aqueles que não têm problema de saúde, eles precisam do auxílio de Deus, o auxílio divino, né? Sem o auxílio divino nós somos pós, estamos perdidos, né? Nós somos apenas carne, ossos e iremos apodrecer, mas Jesus nos fala de esperança e esperança eterna, pessoal, ok? E você? Quais perrengues você já passou com as doenças autoimunes? Quais os perrengues você já passou com alergias, sejam elas na pele, sejam elas respiratórias, sejam alergias alimentares? E aí, deixa aqui nos comentários, eu quero conhecer vocês, tá? E não esquece de se inscrever no canal agora mesmo, senão você esquece. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos, nenhuma das nossas notificações. Ou seja, você não deve apenas se inscrever, você deve se inscrever, ativar o sininho, ok? E em seguida, logo depois, você deixa o seu gostei, seu like aqui embaixo, tá? E não esquece de compartilhar ao máximo esse vídeo, pessoal, para que mais pessoas possam ter acesso e ter essas informações, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima!